Apple Vision Pro. O que faz ele ser tão caro? O headset de realidade virtual da Apple é realmente incrível. Mas, cara, definitivamente, pagar mais de R$27 mil apenas num óculos parece, no mínimo, assustador. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diogo Pé e no vídeo de hoje nós vamos investigar a fundo, detalhe por detalhe, cada coisinha que faz o Apple Vision Pro ser tão caro assim. Duda, roda a vinheta e vambora pro vídeo. Começamos do início. Se você caiu aqui de paraquedas, o Apple Vision Pro é um novo headset de realidade virtual da Apple que basicamente exibe gráficos de computador em alta resolução a poucos milímetros dos seus olhos, permitindo que você controle uma interface semelhante à de um desktop usando apenas os seus olhos e gestos sutis das suas mãos. O que mais me impressiona no Vision Pro é o seu preço. O produto tem um preço inicial de $3.499. Cara, esse valor é muito alto. A gente está falando aqui de um valor de produto que é muito mais caro do que os seus maiores concorrentes, né? Por exemplo, que é o Meta Quest Pro, que é um outro óculos de realidade virtual, só que da Meta, né? O grupo que agora, né, que era o Facebook, que custa lá fora, lá nos Estados Unidos, $999. Ou seja, a gente está falando de um óculos que custa mais do que o dobro, talvez até o triplo, né? Mais do que o triplo, na verdade. Então, assim, eu precisava entender o porquê desse valor ser tão caro, tá? Então eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás mesmo, cara. O que de acho esse Vision Pro é tão mais caro do que os outros? E definitivamente vocês vão se surpreender com o que eu encontrei na resposta. Antes da gente de fato começar com o que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas, é importante destacar para vocês. Eu não vou entrar aqui em questões relacionadas a impostos. A gente sabe que quando os produtos chegam aqui no Brasil, infelizmente os impostos são muito altos. Então assim, eu não vou entrar em questão de imposto, tá? Os valores aqui, eles vão ser todos baseados em dólar. Eu vou pedir pro Duda, que é o editor aqui do canal, colocar sempre o valor convertido direto para real, mas sem considerar impostos, beleza? Dando prosseguimento aqui aos resultados da minha busca. Segundo pesquisa realizada pela empresa britânica Omdia e publicada pelo portal de notícias CNBC, uma estimativa coloca o custo dos materiais do headset em $1.542. Lembrando, a gente está falando de um valor final de $3.499. Então, desses $3.499, segundo a estimativa dessa empresa britânica, os custos dos materiais para você fabricar o seu Apple Vision Pro está em aproximadamente $1.542, sem incluir os custos de pesquisa, desenvolvimento, embalagem, marketing ou ainda, é óbvio, a margem de lucro que a Apple leva, né, em produzir e vender o produto. A parte mais cara do Apple Vision Pro é o display de 1,5 polegadas da Sony que fica na frente ali dos seus olhos. O display semicondutor representa quase 30% de todo o custo de produção do Vision Pro para a Apple, ou $228 por display. Lembrando, né, pessoal, o óculos, né, ele possui 2 displays para 2 olhos, então a Apple só aí desembolsa $456 só nos 2 displays que ela utiliza para poder mostrar a tela ali para você, né? E cara, só aí eu já comecei a ficar surpreso, porque como uma telinha dessa tão pequena pode ser tão cara e tão importante assim para um produto como o Vision Pro? A resposta é relativamente simples, mas eu confesso que eu fiquei surpreso. Os displays, eles precisam ter uma densidade de pixel muito alta. Para você que não sabe, a densidade de pixel é a quantidade de pixel que você tem por polegada dentro ali da resolução da sua imagem. Ou seja, a quantidade de pontinhos ali que forma a sua imagem para você ter cada vez mais detalhes e cada vez mais suavidade dentro da sua imagem. E essa quantidade de pixel, essa densidade de pixel, ela faz o display ser muito mais sofisticado do que o normal, e quando a gente está falando de um display mais sofisticado, a gente obviamente vai estar falando de um display que vai gerar mais custo e consequentemente vai ser mais caro para o usuário final, para a gente aqui que vai comprar o produto. Para efeito de comparação,
Cada monitor do óculos tem uma resolução de 3660 por 3200 pixels. Cara, isso é mais pixel por olho do que o iPhone 15, por exemplo, que tem uma resolução de tela de 2556 por 1179 pixels. E é claro, né, pessoal, as telas do Vision Pro, elas são muito menores que as telas do iPhone. A gente está falando aqui, né, como eu falei para vocês, 1,25 polegadas, né, comparado com a tela do iPhone, que é, sei lá, 6 polegadas. O que acaba tornando esses pixels muito mais próximos e difíceis de se fabricar. Enfim, as telas do Vision Pro, elas têm 3.386 pixels por polegada em comparação com o iPhone 15, que tem cerca de 460 pixels por polegada em sua tela. Ou seja, no total, a Apple afirma que os monitores do Vision Pro com apenas 1,26 polegadas têm mais de 23 milhões de pixels no total. Vale ou não vale os $228 por telinha daquela que a Apple paga? Mas ó, antes da gente continuar, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal. Tá me vendo pela primeira vez? Cara, aqui a gente fala muito sobre o mundo Apple, smartphones, games, computadores e tecnologia em geral. Então clica no botãozinho vermelho inscrever-se para você acompanhar todos os vídeos que eu postar por aqui. Caso você já seja um inscrito, não esquece de habilitar o sininho para você ser notificado a cada vídeo que eu publicar por aqui. Caso você utilize a rede X, o antigo Twitter, aproveita para ir lá me seguir agora, @DiogoAlvesPé. Depois que você seguir, volta pro vídeo, é claro, para você continuar me assistindo, beleza? Dito isso, vamos seguir aqui para o nosso vídeo. Além disso, temos um segundo componente que encarece bastante o preço do Apple Vision Pro. Aqui eu me refiro aos seus processadores. O chip M2 da Apple, que diga-se de passagem, é o mesmo chip usado nos famosos MacBook Air, e o chip R1, que é um processador específico, personalizado, para lidar com os feeds de vídeo e outros sensores no seu dispositivo Vision Pro. Enquanto o chip M2 é encarregado de executar as operações, possibilitando o acesso a aplicativos por meio do headset, o chip R1, por sua vez, é responsável por processar as informações dos 6 sensores do dispositivo, bem como das 12 câmeras e dos 6 microfones que vêm acoplados nele. Segundo confirma o portal 9to5Mac, o custo do kit de processadores Apple M2 mais o R1 sairia por volta dos $240 para a fabricação de cada unidade do Apple Vision Pro. Aqui é importante, tá, pessoal? É importante frisar isso. Cada valor desse que a gente está falando é para a fabricação de uma única unidade do Apple Vision Pro, beleza? Por fim, temos os custos com conectividade, que chegam a $155. Aí eu tô falando ali de placa Wi-Fi, outros dispositivos como Bluetooth, né, dispositivos em geral, placas ali, né, componentes em geral para sua conectividade do Vision Pro. A estrutura do óculos em si, que fica ali por volta dos $120. Os custos, que eles chamam em inglês de OEM, né, que na verdade é o licenciamento para você poder comercializar cada unidade do Apple Vision Pro, que chega a $130, além ali do sensor 3D, que é utilizado durante todo o óculos, para você ter, né, aquela imersão de você poder olhar para o lado e você ver ali na sua geladeira uma coisa projetada e tal, né? Só esse sensorzinho 3D custa $81, e as câmeras que basicamente complementam o valor do custo do Vision Pro. Eu vou pedir para o Duda também colocar aqui ao final, bem rapidinho, só por curiosidade, uma tabela onde mostra os demais custos, mas não tem muito mais além do que eu falei para vocês não, beleza? O destaque aqui vai para as 12 câmeras equipadas no dispositivo. Só com as câmeras, a Apple desembolsa R$150. Oh. $150 por unidade do Vision Pro. Elas são voltadas para fora com o objetivo de mostrar os vídeos do mundo real dentro do headset. É, rapaz, muita grana. E assim a gente consegue entender um pouquinho desses $1.542
que a Apple desembolsa para fabricar cada unidade do Apple Vision Pro. E de novo, né, a gente não está levando em consideração os custos que a Apple teve para poder fazer todas as pesquisas, para poder desenvolver o produto, além dos custos de embalagem, marketing, logística, enfim, todos aqueles outros custos, né, que são de fato precisos para que o produto chegue até a nossa casa. E assim a gente, né, passa consequentemente entender um pouquinho por que do produto ser tão caro assim. É óbvio, né, pessoal, que ele não precisava ser tão caro assim como ele é no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que quando ele vem para o Brasil, né, a gente tem toda uma questão de impostos, e aí não faz nem sentido a gente falar aqui, né, porque, enfim, só vai gerar revolta em todo mundo. Mas, de forma geral, a gente consegue entender, pelo menos em relação ao preço base, né, se baseando no valor em dólar. E lembrando, né, para deixar os devidos créditos, a pesquisa foi feita baseada, né, num estudo da empresa britânica Omdia e publicado pelo portal de notícias CNBC. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia o Apple Vision Pro? Você conhece alguém? Você tem algum amigo que tem o Apple Vision Pro? Bem, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Como sempre, eu vou deixar 2 outros vídeos aqui do canal para você continuar me assistindo. Vai lá, cara, faz maratona de Diogo Pé e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tamo junto!